Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um estudo da Palavra do Senhor. Nesta quarta-feira, quando vamos estudar a Palavra do Senhor, infelizmente na quarta-feira passada não pudemos fazer a transmissão desse estudo por problemas com a internet na nossa região, mas hoje, pela graça de Deus, estamos em torno da palavra do Senhor, buscando a sua orientação, buscando a bênção da sua palavra sobre nós. Que bom que você está comigo, que você está conosco, com a nossa igreja, participando desse estudo. Antes, porém, eu quero orar com você. Vamos juntos pedir a bênção do Senhor por esta palavra que vai ser lida, ministrada, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade na sua vida, na minha vida, para fazer aquilo que Ele quer fazer, transformar a nossa vida a cada dia. Vamos orar então. Obrigado, ó Deus, por mais esta semana. E agora, nesta quarta-feira, podemos novamente buscar a Tua presença, olhar a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, sabendo que a Tua palavra é a verdade, sabendo que a Tua palavra transforma, sabendo que a Tua palavra é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos esta palavra, a entendermos esta palavra e a vivermos para a glória do Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre o Teu filho, a Tua filha que está participando desse estudo. A bênção na família, a bênção nos queridos, no trabalho. Nós precisamos do Senhor e pedimos isto no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Continuamos estudando a oração modelo. Sempre nas quartas-feiras da nossa igreja, nós temos o nosso culto de oração. Infelizmente, com a pandemia, a igreja está fechada na quarta-feira. Mas podemos estudar a palavra do Senhor e você na sua casa, eu na minha casa, orarmos agradecendo e pedindo a bênção do Senhor. A oração modelo que Jesus nos deixou é a oração do Pai Nosso que Mateus retrata lá no capítulo 6, do verso 9 a 13. E eu vou ler novamente esse texto da palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aprendido e precisamos bater nesta tecla. A oração modelo e a oração que nós devemos fazer sempre, em primeiro lugar, a glória do Senhor. Os interesses de Deus são prioridade. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois colocamos num segundo plano a nossa própria vida. Dá-nos o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, livra-nos do mal. Quando fazemos isto, estamos de acordo com a orientação de Jesus Cristo. E eu quero ver nesta noite o verso número 13, que diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu quero enfatizar nesta noite, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre esta palavra: não nos deixes cair em tentação. O que é isso, pastor? Uma outra versão diz: ajuda-me a evitar os perigos do pecado. Esta sempre deve ser a nossa oração. Deus, ajuda-me a evitar os perigos do pecado. A última petição refere-se a esta proteção de Deus
contra os perigos do pecado. Claro, nós precisamos pedir isso, porque na verdade o crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, ele tem uma preocupação em não pecar contra Deus. E quando nós oramos que Deus não nos deixe cair em tentação, nós estamos dizendo que a nossa confiança está no Senhor e precisamos da graça e da força dele para vivermos uma vida segundo o coração de Deus. E ele diz ali, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. 1 Tessalonicenses 3,3 diz, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, aflições, porque nós mesmos sabeis que para isto fostes destinados. O mal, ele existe, ele está em todo instante. E nós precisamos pedir este livramento do Senhor. Atos capítulo 14, 22, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nesta oração, não nos deixes cair em tentação, isto é, não nos deixes cair em pecado, ajuda-nos, mas livra-nos do mal. O que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, quando coisas ruins acontecem conosco? Alguém já disse que o sofrimento é o arado de Deus que revolve as profundezas da alma para que ela possa produzir mais abundante colheita. Deus permite o sofrimento. E quando as coisas ruins acontecem, as Escrituras elas nos orientam em 3 categorias de dificuldades para o crente, para aquele que crê. Uma dificuldade, um mal que nós precisamos pedir que Deus nos livre é a disciplina. Muitas vezes a disciplina é o julgamento ou a reprovação do Senhor sobre a nossa vida. Então vem as aflições, os males vêm sobre nós. É uma disciplina do Senhor, precisamos entender isso. Mas também pode ser um teste, uma provação, sofrimento. Disciplina, uma coisa, teste, provação, outra, mas pode ser também uma tentação ou ataque de Satanás. O sofrimento, as aflições estão nessas 3 categorias. A disciplina, o julgamento de Deus, o teste ou a provação, ou a tentação, que é um ataque de Satanás. Então, este problema atual é a mão do Senhor sobre a minha vida. Pode ser. Esse problema atual pode ser uma provação da minha fé. Pode ser. Ou também pode ser uma tentação do diabo. Nós precisamos saber e entender adequadamente essas 3 questões. Mas vamos voltar ao texto lá no verso 13, não nos deixes cair em tentação. Quando pensamos nessas dificuldades, nessas aflições, pode ser a disciplina de Deus, uma provação ou tentação. Podemos colocar a disciplina de Deus como uma provação também, mas há uma dúvida sempre quanto, pastor, o que é provação, o que é tentação? Resumidamente, a tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Sempre a tentação, ela pode um convite ao pecado, muitas vezes dentro de nós ele germina, você conhece o texto, ou pode ser um ataque do diabo, nunca de Deus. Deus nunca tenta ninguém, diz Tiago capítulo 1, verso 13. Já a provação é um teste que o Pai, nosso Deus, submete os seus filhos com a finalidade de nos aperfeiçoar. Nós somos provados para que a cada dia possamos ser
aperfeiçoados. Muitas vezes as provações podem nos deixar expostos a Satanás. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. Mas a boa notícia em meio à provação é que Deus promete que nós nunca seremos submetidos a uma prova além da que nós possamos suportar. Isso é importante. Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, ele diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Outra versão diz que pertence ao homem, uma tentação na área humana nossa. Mas ele diz: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. No original grego, a palavra tentação significa teste ou provação, mas tentação para a prática do mal. Sempre há esta questão na tentação, a indução à prática do mal. Agora, na provação, não há uma incitação ao pecado. Na provação, não há uma tendência para a prática do mal, não. A provação, ela nos leva a aperfeiçoarmos a nossa vida. Já a tentação vem de Satanás para nos aniquilar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso é importante que eu e você entendamos bem esta diferença. Muitos não conseguem entender. Muitas traduções da Bíblia, a palavra tentação e provação, elas se misturam e acabamos confundindo tentação com provação. Mas agora, umas traduções mais recentes, elas identificam melhor e facilitam nós entendermos o que vem a ser verdadeiramente tentação e o que vem a ser provação. Se a provação e a tentação são testes, qual seria a diferença entre uma e outra? Vamos devagar pensar nisso nesse estudo. Em primeiro lugar, seguramente nós podemos dizer que a principal diferença entre a provação e a tentação está na origem de cada uma. Preste atenção. Está na origem de cada uma. A tentação, ela provém da própria corrupção da natureza humana. E ela provém também de Satanás. Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Tiago 1,14. Então a tentação está nesta origem, na corrupção humana, no nosso pecado mesmo. Além disso, o diabo ele é apresentado na Bíblia como sendo o perigoso tentador. Mateus fala isso no capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Então veja, a diferença está na origem, provação e tentação. A tentação, ela está na origem da nossa própria corrupção da nossa natureza humana, está na origem de Satanás. Tiago diz lá no capítulo 1, verso 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação você já aprendeu. Está na origem da nossa própria corrupção, nos próprios desejos maus do nosso coração e mente, está na origem de Satanás, que ele é o perigoso tentador. Agora, a aprovação, ela provém de Deus, ele permite isso para submeter os seus filhos a testes, para aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Então, entendemos isso. A tentação vem da nossa corrupção e de Satanás, a aprovação vem de Deus que nos prova para nos aperfeiçoar. Em segundo lugar, a diferença entre provação e tentação pode ser percebida através do propósito que a provação tem
e o propósito que a tentação tem. São propósitos diferentes. Então veja, o objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro, expor as suas debilidades, afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente e afastá-lo de Deus. Tentação. Por isso nós pedimos, não nos deixes cair em tentação. Já a aprovação, ela possui uma finalidade pedagógica. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer nos aperfeiçoar. Ela serve para fortalecer espiritualmente cada um de nós, para fortalecer o cristão, para amadurecer o nosso caráter, para nos capacitar diante dos problemas e para desenvolver a nossa fé. Tudo isso com o objetivo, nos levar para mais perto de Deus. Nos levar para mais perto de Deus. Então, basicamente é possível dizer que a tentação e a provação são testes que têm a sua diferença na sua origem e no seu propósito. Vamos pensar um pouco na provação? A cada dia somos provados, as dificuldades, os males. E este teste de fé, que muitas vezes acontece comigo e vai acontecer com você, por meio das provações, Deus, Ele testa os seus fiéis. E Ele nos coloca em determinadas situações que vão revelar, veja bem, a provação ela vai revelar a qualidade da nossa fé e o tamanho da nossa devoção. Quer ver um exemplo maior do que Abraão? Ele foi provado, por isso ele é chamado o pai da fé. Ele foi visto na provação quando Deus pediu para ele imolar o seu filho único. A prova da fé. E Deus viu nele a devoção, a entrega ao Senhor. As provações, elas ocorrem de acordo com a providência de Deus. Isto implica no entendimento de que Deus utiliza acontecimentos na nossa vida diária para nos provar, para provar a nossa fé e ver o caráter de cada um de nós como cristãos que somos. Algumas provações são mais difíceis, outras são mais fáceis, até provações mais severas. Muitas vezes físicas, outras vezes espirituais. Mas tudo isso redunda para que cheguemos mais perto de Deus e Ele seja glorificado. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 3 ao 9, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Que bênção! Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Alegre-se. Muito embora o momento é de tristeza, mas alegre-se. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, olhe só, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e ela vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam
E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que texto lindo! Nós estamos alcançando o alvo da nossa fé e a salvação das nossas almas, muito embora por um pouco de tempo nós passamos por todo tipo de provação, diz Pedro. Mas qual é esse poder da provação em aperfeiçoar a nossa fé, em nos levar mais perto de Deus? Pedro lhe diz que a provação ela tem uma utilidade e uma duração. Quando não motivada pelo pecado próprio, ela é um privilégio e nos ajuda a entender um pouco de como Deus nos trata. Precisamos entender, no meio das aflições, da dor, da provação, aquilo que Deus tem para nós. Pedro diz ali no capítulo 1, verso 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína. A provação ela serve para provar a nossa fé, que vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado no último dia, quando ele voltar. Então, as provações, as dificuldades que eu e você estamos passando, e os dias são maus. A Bíblia diz que nos últimos tempos os dias seriam maus e nós precisamos, aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuide-se para que não caia. Então a provação, elas servem para provar a nossa fé. Como fogo prova o ouro, a provação prova a nossa fé. Ah, meu irmão, minha irmã, as dificuldades da vida são os testes, as provas da nossa fé. Mesmo aquelas que não foram enviadas diretamente por Deus, mas permitidas por Ele. Ele as integra em seu plano soberano para nos ajudar no fortalecimento da nossa fé. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as dificuldades, até as aflições, até as provações contribuem, porque elas provam a nossa fé. Mas elas também são instrumentos para a glória de Deus. Pedro diz assim que quando nós vencemos pela fé as provações, Deus é glorificado, vai resultar em louvor, em glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. As provações, elas servem para provar a nossa fé, mas elas servem também para a honra ao nosso Deus. Quando vencemos as provações, a fé fortalecida, Deus é glorificado, resulta em louvor, glória e honra. Embora elas sejam um teste para cada um de nós, elas sempre vão redundar para a glória de Deus. Por isso, quando você pede o poder de Deus para vencer as tentações, a graça de Deus para vencer as provações de Deus, ajuda a minha incredulidade e a minha fé, elas sempre, as provações, as dificuldades vão redundar na glória de Deus. Glória de Deus, sempre. Não esqueça que o nosso Deus mesmo, Ele é um Deus soberano, mas Ele não é um Deus arbitrário. Ele não está jogando comigo e com você, embora Ele tenha os seus propósitos, e os seus propósitos visam sempre o bem do ser humano, o seu bem, o meu bem. Mas, pastor, e a duração das provações? Pedro diz que por um pouco de tempo. Nisso se alegrem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Outra versão diz assim: na qual salvação exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Eu quero dizer para você aquilo que a Bíblia diz. A provação não é para sempre, mas é por um pouco de tempo, por mais que nos pareça uma eternidade, é ou não é? A Bíblia diz que é por um pouco de tempo. Parece muitas vezes como uma corrente volumosa sobre nós, mas a cessação do sofrimento, das aflições e das provações, esta cessação está garantida. Um dia nós morreremos. Se Jesus não voltar antes, estaremos para sempre com o Senhor. Ou então Jesus voltará para buscar a sua igreja e estaremos para sempre com o Senhor. Lá no céu, onde não há choro, nem lágrima, nem dor, as provações ficam para trás, o pecado fica para trás, uma nova vida, novos céus e nova terra. E Pedro diz ali, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Eu quero dizer que para você que tem passado por provações, como todos nós temos, há uma herança guardada nos céus para você. Por isso, anime o seu coração, fortaleça-se em Deus e caminha olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz assim, no verso 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não se surpreenda, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas ele diz, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aí ele diz no verso 17, regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Fique feliz quando a provação é por causa de uma coisa, porque você é cristão. E Pedro deixa muito claro, contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Mas se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, criminoso, quem se intromete em negócios alheios. Isso é pecado, você caiu em pecado, então vai sofrer. O salário do pecado é a morte, tem consequência. É um privilégio passar pela provação, diz Pedro, quando ela é por causa da nossa fidelidade a Cristo. Alegria quando ela é por causa da fidelidade a Cristo, mas uma tristeza por causa da nossa infidelidade, por causa do nosso pecado, que pode nos levar à morte eterna. Quando a adversidade é provocada pelo pecado, só cabe o arrependimento para um novo começo. Quando trazida pela falta de sabedoria de vida, só cabe discernimento para que saibamos viver de uma maneira melhor e nos colocarmos novamente na trilha certa e caminharmos. E eu queria encerrar
essa ministração. Qual é o poder da provação? Ela tem um poder, e Pedro fala, é o poder da esperança, de uma esperança viva que produz frutos na vida do crente. Por isso Tiago diz, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você está passando por provações, por lutas e aflições? É por causa da sua vida digna diante de Deus? Alegre-se nisso. Agora, se é por causa de erros, de pecado, arrependa-se, volte para o caminho. E eu quero contar uma historinha que eu li para você, que eu li e quero compartilhar com você. As enchentes levaram-lhe a casa e o moinho, tudo que o pobre homem possuía na vida. Mas enquanto ele contemplava a cena da sua miséria, depois que as águas baixaram, com o coração partido e desanimado, ele viu alguma coisa brilhando no barranco. Aquele barranco agora desnudado pelas águas. Parece ouro, ele disse. E era ouro mesmo. A enchente que o havia deixado pobre, agora o fazia rico. Assim acontece muitas vezes na vida. As provações, as aflições, os males, eles sempre vão redundar para o nosso bem, quando não é por causa do pecado, de erro, mas quando é pela fidelidade a Deus, em servi-lo fielmente. As provações nos levam à perfeição, à pureza da nossa fé e à glória do Senhor. Por isso, espere sempre no Senhor. O salmista já diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus nos abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado, abençoada pelo Senhor, e que possamos enfrentar as provações, sabendo que elas vão redundar para a honra e para a glória do nosso grande e poderoso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E que as provações nos levem a glorificar o Teu nome, a nos alegrarmos no Senhor, a exultarmos, porque elas concorrem para o nosso bem e para a Tua glória. Abençoa o Teu filho que está participando desse estudo. Abençoa a Tua filha que está participando. Fortalece a fé de cada um, para que possamos enfrentar as provações com alegria, sabendo que a vitória é certa no Senhor. É a minha oração, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que assim Deus nos abençoe. Um bom restante de semana, que a graça e a paz do nosso Deus estejam sempre presentes na sua vida e na vida da sua família. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.